O Monte Everest é a montanha mais... Amém. O Monte Everest é a montanha mais icónica do mundo e é também palco das grandes tentativas de escalada que muitas vezes terminam em tragédia, como todos nós já por vezes vimos nas notícias. Mas acontece que o ano passado houve 3 alpinistas que conseguiram alcançar o pico do Everest. Mas estes 3 alpinistas têm características muito peculiares. Foi o americano mais velho que alguma vez tentou esse feito, foi a mulher mais rápida a fazer essa escalada e foi um chinês cego. Arthur Murray, de 75 anos, reformado, advogado de Chicago, tornou-se o norte-americano mais velho a atingir os 8.848 metros de altura do Monte Everest no dia 23 de maio de 2021. E embora ele tenha sido o homem mais idoso do continente americano a estabelecer essa proeza, não foi ainda o homem mais velho do mundo a conseguir fazê-lo, porque essa proeza continua a pertencer ao japonês Yoshito Miura, que em 2013 alcançou o topo da montanha com 80 anos de idade. Já a senhora, que se chama Zhang Yin-ung, de 45 anos, professora de Hong Kong, tornou-se a mulher a escalar a montanha na forma mais rápida até hoje. Precisou apenas de 25 horas e 50 minutos para o fazer, quebrando assim o anterior recorde, que era de 39 horas e 6 minutos, que tinha sido estabelecido em 2017 pela nepalesa Phunju Yangmu Lama. Ora bem, esta senhora professora andou muito mais rápido do que todos os outros, porque é bom que nós saibamos, normalmente quem escala o Everest precisa de vários dias em diferentes acampamentos antes de chegar ao pico. Ora, ela fez isto em 25 horas e 50 minutos. O terceiro alpinista a escalar o Everest do ano passado foi o chinês Zhang Hong, de 46 anos, e tornou-se o primeiro cego do continente asiático a fazê-lo, e o terceiro do mundo a escalar o Everest a partir do lado nepalês dessa montanha. Houve outros 2 cegos que o fizeram, anteriormente, claro. Eric Weinmeier, um americano, em 2001, e um austríaco, Andy Ozer, em 2017. Não é para todos escalar o Everest, mas realmente o ano passado nós tivemos então o americano mais idoso, a mulher mais rápida a fazê-lo e um cego. São proezas que ficam nas nossas memórias e todos nós ultrapassamos a nossa cota de dificuldades, os nossos pequenos ou grandes Everests. E isso traduz-se também muitas vezes nas nossas passagens bíblicas. Todos nós temos passagens bíblicas que gostamos e todos nós temos passagens bíblicas que não são tão fáceis. E eu pensei, justamente, fazer-vos algumas reuniões de oração com um dos livros da Bíblia, que talvez não seja tão fácil de ler. E está nos chamados profetas menores. Sabem que os profetas menores têm esta capacidade de terem muitas vezes profecias que para nós, cristãos do século XXI, não são muito fáceis de digerir. Nós gostamos às vezes de mensagens mais atrativas, pensamos nós, ou de mensagens mais soft, mais suaves. Por isso eu tive a ideia de escalarmos esta montanha juntos e pensei fazê-la na vossa companhia e com o profeta Joel. Acreditem que para mim também é a primeira vez. Apesar de ter lido este livro várias vezes, é a primeira vez que eu prego verdadeiramente sobre ele. E, portanto, é a primeira vez que eu estou a escalar esta montanha convosco. Convido-vos, pois, a podermos abrir as nossas Bíblias no livro de Joel. Livro de Joel, capítulo 1. E, se alguém desejar ler, poderíamos fazê-lo lendo os 3 primeiros versículos. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes à outra geração.
Muito obrigado. Talvez que a passagem do livro de Joel mais conhecida por nós seja aquela que está relacionada com a interpretação que Pedro faz no livro dos Atos dos Apóstolos no dia de Pentecostes com o derramamento do Espírito Santo. Essa profecia de Joel está no capítulo 2, nos versículos 28 e 29. À parte disso, o livro de Joel, com as suas profecias dos gafanhotos devastadores, dos exércitos que causam uma destruição total, do conceito do dia do Senhor, parece-nos muitas vezes um livro assustador. Mas é bom que nós saibamos, tal como nós acabamos de ler, que esta também é uma mensagem inspirada por Deus, para nós, e que pode servir como todas as mensagens da Bíblia, para nosso crescimento, para nossa edificação e para nossa exortação. Tal como hoje nós o temos nas nossas Bíblias, o livro de Joel apresenta-se em 4 capítulos e 73 versículos, embora esta, é bom que nós tenhamos consciência, é uma divisão artificial do livro e é uma divisão também recente. Uma das particularidades deste livro é que nos seus 3 primeiros capítulos ele apresenta-nos visões apocalípticas em forma de revelação. O tema principal do livro de Joel é um tema solene. É a preparação que Deus pede ao seu povo na iminência do dia do Senhor. E esse dia tem como pano de fundo a invasão de gafanhotos, uma invasão devastadora para a economia da nação e para todos os seus habitantes. Embora o livro seja pequeno, tem algumas particularidades dignas de nota. Em primeiro lugar, comecemos pelo seu autor. Ele identifica-se como Joel, um nome com um extraordinário significado. Joel significa o Senhor é Deus. E o nome deste profeta é muito próximo de um outro profeta que foi extremamente importante para o povo de Israel, que foi Elias. O significado do nome de Elias é o meu Senhor é Deus. E, portanto, estão a ver, o significado do nome de Joel é muito próximo do significado do nome de Elias. Mas apesar de Joel ser um nome muito significativo e de haver 12 pessoas na Bíblia que têm este nome, nós não sabemos quem foi Joel. Também o seu pai, que é mencionado aqui e que, portanto, devia ser alguém que na altura era conhecido para o seu nome poder vir mencionado, é completamente desconhecido. Ao lermos o livro, no entanto, nós percebemos algumas características sobre o seu autor. Percebemos que ele viria do reino de Judá, porque 6 vezes no livro é mencionada a cidade de Jerusalém e 6 vezes no livro é mencionado também o reino de Judá. Mas nunca é mencionado o reino de Israel, nem a sua capital, Samaria. Um segundo elemento que nós percebemos no livro é que Joel é um extraordinário escritor. Embora o livro seja curto, o seu vocabulário é um vocabulário bastante selecionado e não dá para vermos nas nossas traduções, mas o livro todo é um poema. E traz-nos elementos persuasivos e uma linguagem viva de imagens e de emoções que são descritas de uma maneira como se nós estivéssemos nelas presentes. O terceiro elemento que nós percebemos acerca do que Joel escreve é que ele está bastante familiarizado com os serviços do templo. Nós não sabemos se ele seria um levita, se ele seria um sacerdote, mas muitos especialistas acreditam que sim, e se esse realmente fosse o caso, então teríamos que dizer que Joel acumulava 2 ministérios, o ministério sacerdotal e o ministério profético. Quanto à data em que este livro terá sido escrito, não há nenhum livro na Bíblia mais difícil de datar do que o livro de Joel. Ou seja, estamos a começar uma escalada com enormes dificuldades, não sei se vocês já notaram. Isto porquê? Porque normalmente nos profetas menores, os profetas mencionam um rei. E através desse rei nós podemos perceber o tempo em que o profeta escreve. Ora, Joel não menciona qualquer rei. Também não faz menção no seu livro do Império Assírio nem do Império Babilônico. Os povos estranhos que ele menciona no seu livro são os filisteus e a cidade de Tiro e de Sidom. Mas nós sabemos, por exemplo, pela linguagem que o livro apresenta, pelas palavras que ele contém, que se trata do hebraico mais ou menos entre o século VII a.C. e o século VI a.C.
Mas a dificuldade de datar Joel faz com que os autores o cataloguem entre o século IX e o século IV. Estão a ver a disparidade de tempo que vai de um lado para o outro. Ora, no século IV nós percebemos que não poderia ser. Porquê? Porque no século IV já não se falava hebraico, falava-se o aramaico. E o livro tem um hebraico extraordinário, bem selecionado, como eu acabei de dizer. E não contém aramaísmos, isto é, não contém qualquer influência do pensamento aramaico. E com estas informações, vários especialistas, entre os quais muitos adventistas, datam o período profético de Joel entre os anos 630 e 600 a.C., ou seja, estamos no século VII a.C. O facto de não ter uma data específica mostra-nos ainda um outro aspecto. Joel é um livro que nos fala. E nos fala não apenas de acontecimentos que podem ser e que poderão ser devastadores para o século VII, mas que podem ser devastadores para qualquer período da história humana. Acontecimentos com os quais nós nos podemos identificar, e vocês verão que, embora sejam acontecimentos muito concretos, nós podemos tirar deles ilações para o nosso tempo. E depois há algumas particularidades que nós encontramos neste livro. Por exemplo, o livro de Joel, no seu capítulo 3, contém algumas expressões que Amós vai mais tarde utilizar. E aí nós percebemos que Amós é um profeta que vem a seguir de Joel. Um outro aspecto interessante é a importância, a extraordinária importância que Joel dá à aliança que Deus estabelece com o seu povo. E por isso há uma grande semelhança entre os dois primeiros capítulos do livro de Joel e o capítulo 32 do livro de Deuteronômio. Por exemplo, vou-vos dar algumas temáticas que estão presentes nos dois capítulos, nestes dois livros. Um apelo a relembrar o passado, a justiça do Senhor, Israel como povo especial de Deus, a rejeição de Deus, o problema da fome, da invasão, um dia de juízo, o perdão, a libertação, a recompensa da terra. São várias temáticas que se encontram quer em Deuteronômio 32, quer no livro de Joel. Joel é, portanto, um profeta apocalíptico, mas um profeta perfeitamente enraizado com a aliança que Deus mantém com o seu povo. O seu tema central é o dia do Senhor. E, portanto, poderíamos até dizer que Joel é um adventista, porque Joel aguarda justamente o dia do Senhor. Só que esta expressão em Joel, como nós veremos no nosso estudo, tem várias conotações e vários significados. A sua principal preocupação é que o povo de Deus esteja pronto para as diferentes circunstâncias que o dia do Senhor traz e para o significado que ele contém. Mas, como muito bem leu o irmão Nelson, o livro de Joel começa de uma forma idêntica a de muitos outros livros. Joel só precisa de 8 palavras no hebraico para dizer o que é que ele vai transmitir. E ele começa por dizer palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. E isto mostra-nos uma coisa, aquilo que ele vai falar não é seu, não vem da sua cabeça, nem das suas ideias. Provavelmente é um discurso que ele não gostaria de transmitir, não é fruto do seu pensamento, mas é a palavra do Senhor. E o que caracteriza esta palavra do Senhor é que ela é verdadeira, importante, urgente, necessária, e ela impõe-se ao profeta como a essência da sua vida, da sua razão de ser. Nós podemos selecionar aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos. Mas quando nós começamos a ler estes profetas, nós percebemos uma coisa: eles não puderam selecionar a mensagem que queriam entregar. Não porque eles não tivessem livre-arbítrio, mas porque eles se identificavam de tal maneira com esta mensagem que esta mensagem tornava-se a sua razão de existir, a sua razão de funcionar, a sua razão de viver. E por isso eles procuravam transmiti-la com o mesmo sentimento, com o mesmo ardor com que essa mensagem os afetava a eles. Isto é importante, irmãos. É importante num período onde nós temos muitas pessoas que acham que têm uma mensagem do Senhor. E é verdade, algumas das mensagens que essas pessoas têm são tão duras e tão desagradáveis como a de Joel. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa, jamais terão o efeito que a palavra do Senhor produz naqueles que a escutam. E nós encontramos aqui, nesta pequena introdução de 8 palavras hebraicas,
uma das características para reconhecer a palavra de Deus no meio de tantas palavras humanas. É que se em lugar da palavra de Deus nós ouvirmos aquelas que as pessoas têm na sua cabeça, nas suas ideias, não apenas o fraseado desses discursos estará em breve esgotado, porque a mente humana, apesar de ser muito imaginativa, tem os seus limites, mas será sempre uma palavra envelhecida e humana. Só a palavra do Senhor se renova. Só a palavra do Senhor pode ter 2700 anos e ser sempre atual. Só a palavra do Senhor é imaginativa, porque Deus não é enfadonho, porque só Deus fala bem de si próprio. E por isso o melhor meio de nós termos uma palavra profética ainda continua a ser a de refletirmos na palavra que os profetas nos trouxeram. E o que é que nos diz Joel, filho de Petuel? Em primeiro lugar, ele diz-nos isto de extraordinário: o seu nome. O Senhor é Deus. E isso é importante porque nós precisamos de reconhecer o Senhor na sua palavra. E podemos perceber que, por dura, por desagradável, por muito que ela nos soe de uma maneira que nós não estávamos preparados para ela é a palavra do Senhor. E é a palavra do Senhor essencial para a nossa vida. E Joel, ao ter este nome, o Senhor é Deus, diz-nos ainda outra coisa. Por muito duras que sejam as circunstâncias e por muito difíceis que sejam as circunstâncias que nós tenhamos que atravessar, é bom que nós nos lembremos que o Senhor é Deus. Que Ele deseja que cada um de nós confie nele. Que Ele deseja que cada um de nós o tenha justamente como seu Deus. Mas Joel tem ainda uma outra mensagem. Lembrem-se que ele é o filho de Petuel. Petuel vem de uma raiz hebraica, patar, que significa ampliado por Deus. Aqui temos outra coisa extraordinária que eu comecei a descobrir nesta caminhada. É um livro difícil, é verdade, como nós iremos ver. É um livro de uma linguagem dura, mas este livro é bem capaz de ampliar a nossa vida. É bem capaz de alargar os nossos horizontes. É bem capaz de nos fazer crescer, apesar de não ser, se calhar, tão favorável aos nossos ouvidos. Por isso, em apenas 8 palavras, Joel não só nos dá a proveniência da mensagem que ele vai entregar, como ele nos está a dar o objetivo que Deus quer para cada um de nós ao lermos este livro. Que a nossa vida seja ampliada e que nós confiemos e acreditemos que o Senhor é Deus. E depois Joel começa de imediato a dizer que a mensagem que ele tem é uma mensagem urgente. E essa urgência começa no uso dos verbos no imperativo. Ouvi. Nas nossas traduções nós temos depois um outro verbo logo a seguir, escutai. Mas no hebraico não está bem assim. No hebraico está ouvi e a seguir está um outro verbo, dai ouvidos. E o verbo dai ouvidos, nós em português, os tradutores puseram escutai. Joel vai nos descrever um acontecimento que nós não sabemos se é real, se é apenas um acontecimento que ele observou em visão, mas ele começa por nos dizer que tem uma mensagem de grande urgência. Ouvir destina-se a chamar-nos a atenção, a despertar-nos para uma realidade da qual nós não estamos atentos e que pela sua dimensão essa realidade ultrapassa-nos e é avassaladora. E portanto estes dois imperativos, ouvi e dai ouvidos, é a forma hebraica de dizer centrem a vossa atenção no que é essencial. É claro que nós sabemos que no tempo de Joel as pessoas não eram tão distraídas como são hoje, não tinham tantas distrações. Mas Deus sabe que o ser humano é seletivo nos seus sentidos. É seletivo no que vê, é seletivo no que ouve, é seletivo naquilo que percebe. E Deus quer chamar aqui a nossa atenção. Deus quer nos levar para aquilo que Ele pretende transmitir-nos. E eu, como vos disse, que tantas vezes já tinha lido este livro, agora que comecei a estudá-lo, me dei conta de várias coisas. Dei-me conta da beleza do texto. Dei-me conta da sua complexidade. E comecei a ouvir. E sabem, irmãos, às vezes nós temos que começar a ouvir Deus a falar-nos, para que os seus sons se tornem perceptíveis às nossas orelhas, para que a nossa atenção comece a estar focada na mensagem que Ele tem para cada um de nós.
Muitos dos problemas da nossa vida espiritual vêm do facto que nós às vezes não ouvimos Deus, ouvimos aqueles que falam dele. Outras vezes nós ouvimos Deus com um ouvido e ouvimos outras coisas com outro ouvido. E aqui dentro do nosso cérebro a mensagem torna-se difusa, confusa, não muito clara, e as decisões que nós tomamos não são aquelas que Deus pretende. Em segundo lugar, a urgência desta mensagem dirige-se aos seus destinatários. Ouvi quem? Vós, anciãos. Bom, não sei se os irmãos sabem quem eram os anciãos de Zaquém. Os de Zaquém eram os barbudos. Hoje em dia nós temos anciãos sem barba, mas naquele tempo eram os barbudos, os Zaquém, os anciãos. Eram as pessoas que tinham o privilégio da liderança, mas também a espinhosa missão de tomar as grandes decisões. E Deus começa por chamar essas pessoas. Ouvi anciãos. E logo a seguir vem toda a expressão e todos os que se sentam, que nós traduzimos nas nossas Bíblias por moradores da terra ou todos os habitantes da terra. Um verbo que é engraçado. Sabem que este verbo yashav, sentar-se, habitar, ou seja, estabelecer-se. É um verbo que remonta a Caim. Quando Caim se estabeleceu na terra de Nod, a oeste do Éden. Mas não é forçosamente um verbo negativo, porque é o mesmo verbo, por exemplo, que diz que Abraão se estabeleceu na terra de Canaã. Mas o que Deus está a dizer é: ouvi anciãos, vocês que têm que tomar as grandes decisões, e ouvi vocês todos, os que têm a vossa vida estabelecida. Ouvi vocês todos, os que têm a vossa vida normalizada. Isto é interessante, porque quando nós temos a nossa vida normalizada, quando nós temos a nossa vida estabelecida, nós não queremos grandes mexidas. Nós não queremos ser desinstalados. E a palavra de Deus tem esta característica de nos desinstalar. Terceiro elemento que nos mostra a urgência da mensagem de Joel é de uma palavra que é insignificante. Ela é tão insignificante no hebraico quanto em português. Tzot. Tzot é isto. Isto. E a palavra isto está no início do versículo 2, logo no início, ouvi isto, todos os anciãos da terra, e depois está na segunda metade do versículo 2, aconteceu isto. Parece-nos que é uma palavra sem significado. Mas dentro deste contexto, esta palavra tem literalmente ela significa ouvi esta coisa abominável. Oh, deixou de ser isto, irmãos. Deixou de ser uma coisa sem significado. Deus vai trazer aos ouvidos do seu povo algo que nunca ninguém pensou. Portanto, a partir deste versículo 2, através do uso do imperativo, através de uma questão, que é uma questão retórica, o profeta cria uma tensão, cria uma expectativa. Espera-se aquilo que vem a seguir. O que é isto? E o versículo 3 vai aumentar a tensão, porque ele vai dizer ainda outra coisa mais fundamental. Ele vai dizer que esta mensagem, a mensagem que vocês vão ouvir, tem que ser passada de geração em geração. E na tradição bíblica, só há 2 tipos de mensagens que devem ser passadas de geração em geração. A primeira delas é a mensagem que tem a ver com a história da salvação. A mensagem que tem a ver com a história da salvação deve ser passada de geração em geração. Vocês têm isso, por exemplo, no livro de Deuteronômio. Se formos ao livro de Deuteronômio, ao capítulo 4 e ao versículo 9, Deuteronômio capítulo 4, versículo 9, os irmãos vão ler o que Moisés recomendou ao povo de Israel. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Muito obrigado, irmã Inácia. Ou seja, a experiência da forma como Deus agiu na vida do seu povo deve ser objeto de uma memória coletiva que seja transmissível de geração em geração, que nos ajude a perceber que o Deus grande da Bíblia é o grande Deus da nossa vida. E isso nós devemos transmitir de geração em geração. Há um segundo elemento
que Deus diz que deve ser transmitido de geração em geração. Está no livro de Provérbios, no capítulo 4. Livro de Provérbios, capítulo 4, os versículos 1 a 4. Ouvi, filhos, a instrução do Pai. Estai atentos para conhecerdes a prudência. Dou-vos boa doutrina, portanto não deixeis o meu ensino. Quando eu era menino na casa de meu pai, tenro e filho único de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: retenha as minhas palavras de todo o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Ora bem, duas coisas. A primeira, o que Deus faz pelo seu povo. A segunda, a preservação de uma ética coerente, que, baseada em princípios sólidos, ajudará os nossos filhos a tomarem decisões certas. A estes dois pilares da transmissão, Joel vai juntar um terceiro: a revelação escatológica, a revelação apocalíptica. E, portanto, nós começamos a ver alguma coisa interessante, daí o título da minha mensagem de hoje: o Evangelho também contém más notícias. A Bíblia tem diversos tipos de mensagens na sua palavra. Qualquer uma dessas mensagens é essencial, é importante, é edificante, talvez até seja provocatória, porque nos desinstala sempre, nos tira sempre do nosso conto confortável. Mas toda a mensagem da Bíblia é salvadora. Às vezes nós gostamos mais de um determinado tipo de mensagem, mas sabem, um dos nossos problemas é que por nos habituarmos demasiado a um tipo de mensagens, podemos correr o risco de falta de abrangência na mensagem de Deus para nós. Às vezes também há preconceitos naquilo que nós lemos. Isto é tão parece-nos difícil porque não estamos habituados, parece-nos assustador porque não estamos verdadeiramente conectados com Deus. Possivelmente, o discurso de Jesus sobre os sinais da segunda vinda hoje são muito bem apreciados pelos adventistas do sétimo dia, mas eu tenho a certeza que os discípulos não devem ter ficado muito contentes, porque eles pensavam que o templo era realmente um dos pilares onde Deus se revelava ao seu povo. Ora, quando Jesus diz que o templo vai ser destruído, os discípulos acham, bom, isso só pode ser o fim do mundo, não tem outra coisa. Mas Jesus, quando falou sobre esses sinais em Mateus 24, preparou o caminho para que no ano 70, quando as tropas romanas invadiram Jerusalém, os cristãos tivessem tido tempo para fugir para uma cidadezinha na Jordânia chamada Pelá. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Por isso, irmãos, Joel afirma-nos uma coisa essencial, que faz a introdução desta nossa primeira caminhada nesta montanha que nós estamos a escalar. Deus é o Senhor. E Deus deseja que em qualquer circunstância da vida nós sejamos ampliados nos nossos horizontes, na nossa perspectiva, no nosso crescimento, pela leitura e estudo da sua palavra, mesmo naquelas mensagens que não são do nosso agrado. E por isso hoje nós ficamos por aqui nesta introdução de Joel. Espero que tenha-vos aberto o apetite, porque da próxima vez nós já vamos entrar no mais duro deste percurso. Mas não se esqueçam, somos guiados nesse percurso pelo nosso Deus, que é o Senhor, e que quer que a nossa vida se amplie, cresça, se desenvolva através desta mensagem. Que Deus vos abençoe e nos abençoe a todos. Amém. Amém. Amém.